Vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, pela monja beneditina Maria Cecília Baige, capítulo 9. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo, da ida ao templo até a volta a Nazaré. Ordem de São José. Estando já estabelecida por ordem de meu pai, a minha ida ao templo, marcou-se o dia da partida. José, chefe da família, determinou o dia, embora fosse ele muito tímido e esquivo para mandar. Sabendo a quem ordenava, fazia-o contudo, porque esta era a vontade do Pai, que eu estivesse sujeito às suas ordens e às de minha mãe querida. Discurso de Jesus. Tendo estado, portanto, a tratarmos juntos por algum tempo, da maneira de realizarmos aquela viagem, fiz-lhes um discurso, sugerindo-lhes o que deviam pedir ao Pai, uma vez que lá chegassem. Após haverem-no adorado, louvado, agradecido, pedissem-lhe se dignasse iluminar os espíritos dos doutores da lei, para conhecerem a graça particular a eles concedida de mandar-lhe o Messias prometido. Além disso, disse-lhes que estivessem preparados a receber das mãos do Pai qualquer tribulação que lhe aprovesse enviar-lhes. Não quis deixar de avisá-los, a fim de que se dispusessem a receber o golpe cruel da minha perda, com as orações e a conformidade à vontade do Pai, pois sempre foi costume do Pai prevenir a seus caros amigos antes da tribulação, no intuito de que, ao chegar, estejam dispostos a recebê-la, e bem preparados, suportem-na com fortaleza e conformidade completa às disposições divinas. Como meu Pai sempre assim age, não deixei de praticá-lo, eu também no tempo em que vivi na terra, em relação a todos aqueles com os quais eu convivi, e principalmente a minha dileta mãe José e todos os apóstolos e discípulos. Ao ouvir minha exortação, José consternou-se um pouco e ficou ferido o coração de minha querida mãe, que sempre pressagiava o que devia acontecer, pelo espírito profético de que foi dotada. Mas este mistério foi-lhe então ocultado. Entregaram-se, todavia, ela e seu esposo à vontade do Pai e às disposições divinas, manifestando-se prontos a sofrer tudo por amor de um Pai tão bom e para aumento dos próprios méritos. Jesus se recolhe junto do Pai. Terminado o discurso e deixando-os em liberdade, a fim de que se consolassem mutuamente e se preparassem, como fizeram, retirei-me à solidão. A hora era tardia e, devendo partir pela manhã, gastei toda a noite a tratar com o Pai e a receber as suas ordens. Prostrado por terra, adorei-o, conforme costumava, e depois roguei-lhe declarar-me a sua vontade sobre o que devia fazer no templo. Mostrei-me pronto a executar a sua vontade em tudo o que lhe aprovesse ordenar-me. Sabia de tudo, mas fazia isto para demonstrar-me filho obediente e submisso, praticando todos os atos de humildade que a ocasião nos apresentava. O Pai declarou-me ser vontade sua, que me detivesse no templo e explicasse a lei aos doutores, dando-lhes a conhecer que já viera ao mundo o Messias prometido e confirmando-o pelas escrituras estudadas por eles, mas pouco compreendidas devido à cegueira de seu espírito. Declarou-me ainda que eu nisto agisse livremente, como filho seu, sem sujeitar-me às ordens de outro. Devia seguir a sua vontade. Ordenava-me como dono absoluto. Por isso não procurei o beneplácito de José e da querida mãe. Recebida esta ordem do Pai, adorei-o, agradeci-lhe e revelei-me pronto a executá-la com muita alegria e gosto. Estava com grande desejo de manifestar ao mundo as obras e as infinitas misericórdias do Pai. Tive muito gosto ao ver aproximar-se o tempo em que poderiam ser saciados os anelos do meu coração. Este gosto foi, porém, assaz amargurado ao considerar a tribulação que deviam sofrer a querida mãe e seu esposo José. Devia realizar uma obra de tanta honra e glória para o Pai e de tanto gosto para qualquer ouvinte. Só a querida mãe havia de ter aflição tão grande, enquanto, ao contrário de direito, devia estar presente e participar da consolação da qual todos iam fruir. Ademais, enquanto mãe, devia dela fruir mais do que qualquer outro.
Entreguei-me, contudo, à vontade do Pai e ofereci-lhe o pesar que por isto senti. Porque até aquele dia portara-me para com ela qual filho obediente, e tendo ela correspondido em tudo e por amor ao meu amor, devia, por conseguinte, aquela ocasião, ser-lhe motivo de tamanha dor, a transpassar-lhe a alma inocente e santíssima. Supliquei ao Pai por esta dor e por aquela que minha dileta mãe devia sofrer. Se dignasse dar aos filhos por ele chamados à vida perfeita, para manifestar em consequência suas grandezas, tanta virtude e graça que correspondessem a seus chamados, sem dar importância à carne e ao sangue, superassem qualquer amor terreno e dificuldade, para obrar livremente e executar a vontade divina. O amoroso Pai prometeu-me fazê-lo, como de fato executa e se vê em tantos e tantas, que superam o afeto do pai e mãe e os da demais, e abraçam aquela vida a qual o Pai o chama. Mas não faltam os que se deixam vencer pelo afeto aos genitores ou a outras pessoas, mas depois jamais encontram tranquilidade e repouso. Uma vez que não fazem a vontade divina, são indignas daqueles bens que o Pai distribui àqueles que executam o seu querer. Agradeci ao Pai pela graça e por parte daqueles que corresponderiam, impetrando-lhes maior graça para perseverarem até o fim, pelos que não correspondem ao divino chamado e deixam-se superar pelo afeto da carne e do sangue, ofereci ao Pai a minha perfeita obediência e correspondência à sua vontade, abandonando com tanta prontidão minha glória para vir ao mundo e levar vida tão pobre, vil, desprezível e desconhecida. Agradavam ao Pai estas ofertas e afirmava ter sido satisfeito por todos. A vontade do Pai. Finalizados estes atos, orei ao Pai da seguinte forma: Eis-me aqui, Pai amantíssimo, pronto a cumprir a vossa vontade. Portanto, ordenai em verdade e determinai para mim, vosso Filho, como quereis por mim ser glorificado no vosso templo. O que devo fazer para a vossa glória e salvação de meus irmãos, enquanto outra coisa não procuro. Outra coisa não desejo, senão serdes vós glorificado, conhecido e amado, e cumprir em tudo a vossa santa vontade. Nisto consiste meu alimento e repouso. O Pai ordenou-me que deixasse a querida mãe José, ficasse sozinho e voltasse ao templo. Depois de adorá-lo, fosse discutir com os doutores da lei e outros presentes. Fizesse conhecer a todos, por meio de minha celeste e divina sabedoria, que já chegara à plenitude dos tempos com minha vinda ao mundo, apesar de não me declarar o verdadeiro Messias. Prometido fizesse, todavia, saber que ele já viera, dando-lhes, por minhas palavras e graça, muitos motivos de refletirem ser eu aquele que tanto esperavam. Recebida tal ordem do Pai, adorei suas divinas ordens e disposições. Soube, contudo, que a cegueira e malícia judaica não aproveitariam minha celeste doutrina. Não obstante, prontamente me ofereci ao Pai para cumprir as suas ordens e muito me alegrava por dever fazer uma obra tão almejada, qual a de me manifestar ao mundo a sua grandeza, misericórdia e bondade. Agradeci ao Pai pela ordem dada e, como era de meu gosto, agradeci-lhe por mim mesmo, depois de ser útil a meus irmãos, e agradeci por parte deles. Roguei-lhe, pois enquanto eu explicava aos doutores da lei e as escrituras divinas, se dignasse iluminar-lhes a mente para conhecerem a verdade. Supliquei-lhe ainda que se dignasse dar a todos os meus irmãos uma luz particular, quando escutam a palavra divina por intermédio de pregadores, para se persuadirem da verdade, aproveitando-a e retirando dela o fruto que ele justamente pretende com isso. Súplica pelos pregadores. Roguei-lhe ainda, desse a todos aqueles que se entregam a este exercício e obra tão sublime, de pregar as máximas eternas e as misericórdias divinas, grande zelo pela sua glória e honra e pela salvação do próximo, com conhecimento ainda de si mesmos, reconhecendo serem meros instrumentos e não se apropriando da glória e da honra, mas dando tudo a ele
enquanto por ele tudo lhes foi dado. Pedi-lhe comunicasse virtude às palavras deles, para produzirem efeito nos corações dos ouvintes. O Pai me prometeu, na verdade não deixa de fazê-lo, embora as graças divinas não tenham em todos efeito, porque muitos, obcecados pela vaidade e amor de si mesmos, apropriam-se do que é exclusivamente dom de Deus, e assim suas palavras não conseguem efeito nos corações dos ouvintes. Em vão se afadigam, sem retirar mérito algum, ao contrário, têm desmérito. Enquanto roubam ao Pai a glória só ele devida, apropriando-se de que é de Deus. Senti grande pesar e supliquei ao Pai, fizesse que ao menos os ouvintes aproveitassem, e lhes desse novas luzes e graça maior. Prometeu fazê-lo. O Pai amoroso não omite o que lhe pedi, porque me promete. Vi que muitos as graças divinas produziriam efeito e obteriam seu intento. Duro de fato, cego e obstinado é o coração que resiste à graça e às luzes divinas que meu Pai lhe comunica, porque falo com amor e mesmo com violência. Daí, quem não aproveitar tantas luzes e tantas graças, não terá motivo de lamentar-se, senão da própria dureza. Naquela noite, por conseguinte, que passei a tratar com o Pai deste particular, vi um a um todos aqueles que se empenhariam neste exercício da pregação. Vi todos os seus sentimentos e seus fins, conheci todas as suas necessidades e por todos orei em particular, pedindo para cada um o necessário. Quando me afadiguei por eles junto ao Pai, e quantas graças lhes obtive em particular e em geral, uma vez obtido isso do Pai, agradeci-lhe por parte de todos. Alegrei-me muito e com isso me congratulei por todos aqueles que via haverem de cumprir devidamente o seu ministério e conforme requerido por meu Pai e pelo fruto a colher destas fadigas bem ordenadas, pelo gosto que senti, como também pelo prazer de meu Pai, pedi a este conferisse-lhes grande recompensa. Em verdade, o Pai prometeu-me grandes coisas para cada um deles. Grande e imensa será a recompensa e a glória que receberão de meu Pai. Se há de remunerar tão largamente o mínimo feito por seu amor, pode-se avaliar o que há de dar a quem se empenhou em obra que tanto lhe apraz. Dá-lhes tanta glória e é tão proveitosa ao próximo. Súplica pelos pais. Pedi-lhe ainda graça e assistência para minha querida mãe e José, no tempo em que deviam ficar sem a minha pessoa, para que a dor não lhes tirasse a vida. Previa que suas almas seriam traspassadas de suma dor, porque sendo assaz intenso o amor que me dedicavam, à proporção do amor sentiriam dor pela perda do seu único bem. Embora já soubesse e visse como meu Pai os assistia com muita providência e os dirigia naquela tribulação, dando-lhes total conformidade à sua vontade, todavia fiz isto por eles, querendo mostrar-me verdadeiro filho de Maria, e enquanto tal fazer o que era justo por mãe tão amorosa e digna. O mesmo fiz por José, seu puríssimo esposo, e meu pai adotivo. Supliquei ainda ao Pai desse perfeita resignação a todos aqueles genitores que deviam perder os filhos, embora muito caros, a fim de que a dor sentida ao se privarem deles, para consagrá-los ao serviço do Pai e para cumprir a vontade divina, não os surpreenda de modo que, entregues à dor, façam esta oferta, mais coagidos do que por amor, e com isso fiquem despojados do mérito que adquiriram, se consagrassem com amor e resignação os seus frutos ao serviço de quem lhes concedeu. O Pai tudo me concedeu com suma liberalidade, e vi como eu ordenaria tudo com muita providência. Operaria e disporia tudo com suma sabedoria. Vi também que muitos não aproveitariam a graça, as luzes e ajudas do Pai, deixando-se superar pelo afeto apaixonado, em demasia a prole, e por isso não se entregariam com tranquilidade à vontade divina e às disposições divinas. Senti pesar por eles, tanto mais que verificava serem vãs para eles tantas súplicas minhas ao Pai, e tanta graça que estes lhes concederia. De novo roguei ao Pai usasse de maior misericórdia para com eles
e tivesse deles compaixão, esperando com paciência e conformidade a vontade de Deus. Em verdade, nisto ainda mostrou-se liberal meu pai. Vi com quanta paciência esperaria e depois que com todo amor receberia e premiaria a débil vontade daqueles que por longo tempo se demonstrassem adversos. O pai amoroso compadecia de sua fraqueza, mostrando-se pronto a receber sua conformidade, cada vez que lhes fosse oferecida. Agradeci ao pai por tanta paciência e bondade. Agradeci também por todos e fiz tudo o que é devido a um pai tão bom e amoroso. Louvor matutino. Chegada, no entanto, amanhã, antes de raiar o dia, a hora destinada ao cântico dos louvores divinos, em união à minha dileta mãe e ao seu esposo José, conforme costume, adorei o Pai. Tendo pedido seu auxílio para aquele exercício, começamos a louvá-lo. Parece que seria supérfluo pedir ajuda ao Pai para aquele exercício, visto que eu não sou sujeito a distrações, ou ao que impeça louvá-lo com toda a perfeição. Igualmente, minha mãe, por ser isenta de culpa, e José, por ser tão santo e perfeito. Todavia, no princípio de cada ação, sempre unidos, pedimos ao Pai ajuda e favor. Eu, naquele ato, não pedia só por mim, mas também por todos os meus irmãos e principalmente por aqueles que deixam de fazê-lo. Oferecia-o depois ao Pai em nome de todos, para que ficasse satisfeito em relação a todos. Fazia-o ainda porque, tendo vindo ao mundo para ensinar aos irmãos o modo com o qual devem se portar relativamente ao Pai e como viverem para agradar-lhe e cumprir a sua vontade, quis em todas as minhas obras deixar-lhes exemplo vivo e perfeito, e por isto, antes de cada obra, preparava-me pedindo ao Pai o seu favor. Embora não tivesse tal necessidade, por estar unido inseparavelmente à pessoa do Verbo, Deus em tudo igual ao Pai, fazia, porém, estes atos, primeiro, por serem do gosto do meu Pai, e depois, para satisfazer pela obrigação de meus irmãos e ensinar-lhes a fazerem súplicas sem omiti-las, por mais que se julguem santos e perfeitos, porque não existe alguém, por santo e perfeito, que não tenha em todas as ações e operações grande necessidade do auxílio e favor do Pai, especialmente nas coisas relativas ao culto, a fim de realizá-las conforme devem e são obrigadas e com a perfeição requerida pelo Pai. Terminados os louvores divinos, demos graças ao Pai. Em seguida, eu lhes ofereci, como costumava fazer sempre, por parte de todos os meus irmãos, agradecendo-lhe ainda em nome de todos e rogando desse luz para conhecerem a grande graça que lhes faz ao comprazer-se em ser louvado por eles, no intuito de que ofertam os louvores ao Pai e agradeçam-lhe pelos favores concedidos. Ao ver que muitos nisto falariam, parecendo-lhes fazer ao Pai grande favor, enquanto, na verdade, o favor lhes é feito a eles, agradecia em seu lugar e pedia ao Pai iluminasse para os que o conhecessem. Estes atos apraziam muito ao Pai, que me prometia dar a todos a luz por mim suplicada, como de fato vai realizando. Ele a concede a cada um, embora não penetre na mente de muitos, porque estão mergulhados nas trevas, que impedem tal efeito. Assim como as nuvens impedem que os raios do sol penetrem bem onde elas se estendem, grande pesar sentia por causa destes espíritos tão obcecados. Por eles suplicava muito ao Pai se dignasse projetar-lhes na mente as mais poderosas luzes, as quais, dissipando-lhes a cegueira, produzissem efeitos divinos. Tanto pedi que obtinha o que almejava, se não para todos, ao menos para muitos. Delas eram privados os que não lhes davam importância e não queriam prevalecer-se delas. Em todos os atos e súplicas ao Pai, em vista de obter favores e graças para os meus irmãos, embora alcançasse o que almejava e encontrasse o Pai disposto a conceder-me tudo, sempre restava algum pesar por ver a vontade perversa de alguns, que jamais se renderiam à graça divina e sempre resistiriam às suas luzes, querendo permanecer na cegueira e na obstinação. Oh, quanto esses tais me transpassavam o coração! Meu coração estava desejoso da salvação de todos e de que todos servissem e amassem o Pai como deviam. Vendo-me desenganado,
Em relação a este desejo, por causa da dureza deles, sofria contínua dor. A bênção. Terminados todos esses atos, à hora da partida, genuflexo em terra, pedi a bênção ao meu pai, o mesmo fizeram a querida mãe José. Obtida a bênção do pai com toda a plenitude, supliquei-a também a minha querida mãe e a José. Apesar de relutantes, abençoaram-me com grande amor, cumprindo a vontade do pai que determinou fosse-lhes eu submisso. Na ocasião da bênção que deram, roguei ao pai, comunicasse-lhes vivo desejo de que eu fosse por todos conhecido e honrado como filho de Deus, e por meu intermédio as divinas misericórdias se manifestassem ao mundo. Meu pai, de fato, o fez, e eles, ao dar-me a bênção, exprimiram-me seu vivo desejo, o qual me foi muito agradável, muito mais do que a Jacó, a bênção de Isaac, seu pai, por aquela tende a vantagem própria, e esta tendia inteiramente à glória de meu pai e ao bem de meus irmãos. Quis esta bênção de modo particular, porque devia começar pela primeira vez a falar em público e a manifestar a obra do Pai. Quis realizá-lo com todas as circunstâncias requeridas, dando exemplo a todos aqueles que hão de manifestar ao mundo a palavra divina, de pedirem antes a bênção a meu Pai. Procurem entender a divina vontade, fazendo além disso muitas orações prévias em vista de obterem o favor divino. Alcançado esse, devem ainda obter a bênção e o beneplácito dos superiores e daquele que os governa, a fim de que a palavra que hão de manifestar produza o próprio efeito. Então fiz todos esses atos, não só por mim, mas por todos aqueles que nisto se empenhariam, e em suplência por todos os que a omitiriam, impetrando-lhes do Pai a graça necessária para assim agirem. Obtida a bênção, abençoei a ambos em nome do Pai, impetrando auxílio e graça para aquela viagem e fortaleza em sofrerem as tribulações preparadas para eles. Mostrei-me assim ser-lhes afeiçoado, reconhecendo os serviços que deles recebia. Ofereci esta gratidão ao Pai, em desconto de muitas ingratidões dos filhos para com seus genitores, depois que estes muitos se afadigaram e esgotaram para criá-los, são pagos pelos mesmos com ingratidões e desprezos. Sentia a este respeito muita pena, e mais ainda porque desagrada muito ao meu Pai, transgredindo o seu preceito. Por esta razão, ofereci-lhe frequentemente a minha gratidão, obediência e submissão em desconto por eles. Com isso, o Pai muito se aplacava. Do contrário, teria castigado severamente, ainda em vida, a esses tais, porque com rigor de justiça reclama de todos os filhos a honra e o respeito aos genitores e a submissão à pessoa deles, principalmente quando não ordenam coisas opostas à vontade de meu Pai. Então é certo que não são obrigados a obedecer, se eles ordenarem coisas contrárias à vontade divina e ofensivas a ele. Via então como nesta questão se desviavam do mandamento divino, tanto os pais como os filhos, ao verificar tamanha desordem, tantos erros, e como neste ponto se caminha de modo tão diverso da ordem estabelecida por meu Pai. Senti imenso pesar. Via todas essas desordens como uma corrente sem barragem e muito me afligia por tanta confusão. Suplicava ao Pai pedindo misericórdia e piedade para cada um. O Pai se demonstrava a respeito disso muito irado e prestes a castigá-lo. Com novas súplicas e novas ofertas, tanto fazia que se aplacava. Quantas graças, depois de vê-lo aplacado, obtinha para todos. Em seguida, via em muitos deles os efeitos pelos quais ansiava e rendia graças depois do Pai, também por parte de todos aqueles que aproveitariam suas misericórdias. Ao Pai agradaram muito meus agradecimentos. Aplacava-se e satisfazia-se. À partida, alegrias. Havendo obtido do Pai quando desejava e feito os costumeiros atos, unido à querida mãe e José, dirigi-me a Jerusalém para ir ao templo. Andava no meio deles no caminho. Ia no meio, para que cada um fruísse de minha presença e proximidade, pois enquanto filho muito amado, não podiam suportar que me distanciasse deles.
ainda porque aquele lugar competia-me qual filho de Deus, ocupando o meio, demonstrava que os dois se ocupavam de minha pessoa. Era muito grande o júbilo de seus corações ao ver-me entre eles. Prosseguia com majestade e simultaneamente com grande jovialidade e amor, demonstrando nesta viagem mais do que nas outras, pois deviam sofrer depois dor tão intensa por causa de minha perda. Não experimentavam tédio ou cansaço naquela caminhada por terem consigo aquele que os consolava plenamente. Eram levados mais pelas asas do amor do que pelos passos. Alegrava-me também eu em vista do seu consolo. O prazer deles era pleno, porque não sabiam que devia se seguir. O meu era misturado de dor pela tribulação que em breve deviam suportar. Amando-os muito, assaz me afligia a sua tribulação. Prosseguíamos, no entanto, os três, com grande alegria. Mas eu alegrava-me muito mais, porque ia ao templo por uma finalidade muito mais nobre do que a deles. Ia no intuito de manifestar as misericórdias do Pai e tornar conhecida a minha vinda ao mundo, enquanto eles iam só para cumprir a obrigação, adorar o Pai e oferecer-se a Ele. Este fim tinha-o também eu, mas além desse possuía ainda outra finalidade, mais nobre, como já disse, e portanto motivo de maior alegria. Nesta caminhada, por conseguinte, ofereci ao Pai meu regozijo e as finalidades pelas quais eu ia ao templo, em suplemento por aqueles que se dirigem por finalidades tão diversas aos templos que lhes são dedicados, e onde tenho meu trono com tamanha majestade, via naquela viagem todos os meus irmãos e conhecia a maneira de cada um se portar. Quando se dirigisse à casa de meu pai para adorá-lo, vi todos os defeitos e as faltas que cometeriam pelo caminho, vi terem fins muito diferentes daqueles que deveriam possuir. Vi a pouca devoção e compostura com os quais se encaminham para a casa de Deus. Senti grande confusão neste particular por causa deles. Em verdade, não ousava voltar-me ao Pai para pedir-lhe perdão em nome de todos. Vi que muitos, ao invés de irem em minha companhia, levando-me no coração, iriam acompanhados dos inimigos infernais, e em vez de tensionarem oferecer-se ao Pai e adorá-lo, ofertar-se-iam ao inimigo, adorá-lo-á-iam, prestar-lhe um culto e lhe dariam satisfação. Apesar de toda a minha confusão, não deixei de voltar o olhar ao Pai e com todo afeto suplicar-lhes perdão, em favor de cada um em particular, segundo a necessidade de cada qual. Ofereci ao Pai, em nome de todos, os fins tão nobres que me propunha ao encaminhar-me para o templo, o amor com o qual para lá me dirigia, a preparação que fizera antes de empreender a caminhada. Vendo que o Pai tinha muito gosto nestas minhas ofertas e nas minhas obras, tão perfeitas em tudo, pedi-lhe se dignasse recebê-las em suplência das faltas de meus irmãos. O Pai amoroso aceitava-as com grande amor. Em verdade, demonstrava-se como Deus das misericórdias em tudo e por tudo. Agradecia-lhe, pois, como Deus da misericórdia, nessas ocasiões nas quais patenteava sobretudo a sua misericórdia. Agradecia-lhe pela misericórdia que usava e em seguida agradecia-lhe por ter me mandado ao mundo, onde podia dar-lhe plena satisfação pelas culpas de todo o gênero humano. De outra maneira, não teria existido quem, por grande santo que fosse, tivesse podido dar ao Pai satisfação proporcionada à gravidade e à multidão inumerável das culpas cometidas pelas criaturas em todas as ocasiões. Só um mérito infinito seria bastante para satisfazer por elas e aplacar o Pai irado. Tão grande é o número das culpas e tamanha a sua deformidade e malícia, que frequentemente sentia-me repleto de confusão e não ousava apresentar-me ao Pai para pedir-lhe perdão. Fazia-o, contudo, reconhecendo o meu merecimento infinito por estar unido ao Verbo, oferecendo ao Pai meu mérito e as minhas obras. Dava-lhe satisfação superabundante por ser, enquanto Verbo, Deus igual a ele e de merecimento infinito. Feitas estas ofertas, podia-lhe conceder-se a todos os meus irmãos verdadeiros sentimentos de devoção
e para conhecerem a maneira de se portarem, isto é, indo para lá com devidas disposições e reverência. Sejam-lhe agradáveis os passos que dão, e em consequência sejam também premiados. O Pai é tão liberal para com seus servidores que não só premia os passos dados por sua glória, mas até os respiros da criatura, ao agirem por sua glória. Se não há de perecer um só cabelo de quem o serve, isto é, um só pensamento, muito menos um respiro será debalde, não recompensado. O Pai atendeu-me nisto e vi, naquele instante, todas as graças, as luzes, os bons sentimentos que dariam a cada um. Como era, em grande abundância, muito me regozijei e agradeci por parte de todos. Este regozijo, porém, foi muito amargurado, porque vi também que quase todos meus irmãos abusariam de tanta graça, e bem poucos seriam os que aproveitariam as luzes, inspirações e bons sentimentos que meu Pai lhes comunicaria. Ao ver que a maioria deles tudo desprezaria e, sem dar-lhes importância alguma, teriam seguido antes as sugestões dos inimigos infernais, que com todo o seu poder nisto se empenham, para privarem meu Pai daquela glória e as criaturas de tantos bens. Senti sumo desgosto que me feria o coração, e voltei-me para o Pai exclamando: Pai amantíssimo, tende piedade de todas estas criaturas tão enganadas e assediadas por seus inimigos. Concedei-lhes maior graça, luzes mais potentes e sentimentos mais fortes. Recordai-vos de que são obra e produto de vossas mãos, e assim, por meu amor, tende piedade delas. O querido Pai movia-se a compaixão e fazia-me ver as novas e maiores graças que lhes concedia por meu amor e por minhas súplicas. Por isso, muito lhe agradecia, o engrandecia e louvava, considerando feito a mim mesmo o que ele fazia, meus irmãos, uma vez que tudo fazia por amor e por ter eu, por isso, rezado. A bênção dos campos. Prosseguindo a viagem, pedi ao Pai abençoasse todas as entradas por onde passava e estradas, levantando a destra e abençoando o campo, enquanto suplicava ao Pai desse naquele ano fertilidade às terras que por mim tivessem sido abençoadas, para que todo elemento fosse fecundado pela bênção do seu Criador. Voltando o pensamento a meus irmãos, pelos quais tinha vindo ao mundo, pedi ao Pai abençoasse as almas de todos aqueles, pelas mentes dos quais houvesse eu passado, isto é, daqueles que mentalmente vão meditando a minha vida para imitá-la, e discorrendo por todas as minhas obras, reproduzem-nas em si, num ato que com sua bênção cresçam nas virtudes e produzam aqueles frutos que meu Pai deles pretende e sejam férteis nas obras boas. Como terra abençoada, não estejam sujeitos à esterilidade, mas fecundados pela bênção celeste. Fiquem repletos de obras virtuosas, deem o fruto desejado e se tornem dignos de novas bênçãos e novas graças. Os transeuntes o olham. Encontrei depois e fui visto nesta caminhada por muitos que me olhavam com gosto e admiração, não só porque descobriam em meu rosto rara beleza e majestade, mas ainda admirável atração, de modo que os ânimos de quantos me olhavam sentiam-se muito fortemente inclinados ao afeto para comigo. A minha presença, no entanto, produzia efeitos diferentes nas almas. As que estavam em graça sentiam-se atraídas por amor veemente e sincero para comigo e por reverência e submissão à minha pessoa. Não entendiam, porém, de onde provinham estes efeitos e acreditavam procederem da beleza de minha fisionomia e da graça de toda a minha pessoa. Por isso, aproximavam-se de minha querida mãe, chamando-a afortunada por possuir tal filho. Embora se tivessem muito atraídos pelo afeto e amor para comigo, nenhum teve, contudo, a ousadia de aproximar-se de mim para fazer-me aquelas demonstrações que o amor costuma causar, porque o amor que minha pessoa inseria nos corações era um amor cordial e simultaneamente reverencial. Por esta razão, ficavam muito mais admirados, enquanto descobriam em mim admirável atração e ao mesmo tempo a reverência que para comigo sentiam em si mesmos. Suplicava ao Pai que lhes acrescentassem na alma nova graça e luzes particulares,
para desejarem com maior ardor a vinda do Messias, poderem perceber a plenitude dos tempos e que já chegara a hora de obterem o que tanto almejavam. O Pai dava a graça e as luzes às almas para que disporem a fé e ao recebimento de minha pessoa, quando a eles lhe manifestasse abertamente. Com isto, o espírito deles ficava muito confortado e confirmado na promessa de minha vinda ao mundo, e com estes bons efeitos inflamavam-se de amor ao meu Pai, e do desejo de servi-lo com toda a perfeição, e do anelo de ver-me a servir-me a mim, seu dileto filho Messias prometido. Alegrava-me muito com essas almas e impetrava-lhes novas graças e luzes celestes. A minha vista causava, contudo, efeito diverso nas almas daqueles que estavam no desfavor de meu Pai, por estarem imaculadas de culpa grave. Estas, ao encontrar-me, não ousavam levantar os olhos para fitar-me e, aterrorizadas pela majestade de meu semblante, experimentavam grandes remorsos de consciência. As trevas de suas culpas eram atingidas pelos raios da minha divindade, e eles sentiam grande confusão. Ao pedir ao Pai que lhes concedesse naquele instante luz particular para conhecerem a própria miséria e o estado infeliz em que se encontravam, suplicava-lhes, desse também graça e força para se penitenciarem, a saber, arrependendo-se dos próprios erros, recuperassem o estado de graça e a sua amizade. Muitos, nesta ocasião, se desembaraçavam de seus erros e prevaleceram-se da graça outorgada por meu Pai, embora não entendessem de que modo lhes adivinha tal graça. Sentiam efeitos antes não existentes e pensavam ter chegado o tempo no qual Deus queria revelar as suas misericórdias infinitas. Agradecia ao Pai por todas essas graças e por ter se dignado operar por meu intermédio as misericórdias de que me foram por Ele prometidas, quando foram por mim reclamadas. Cânticos de louvor. Continuei a jornada, desejoso de chegar ao templo para poder manifestar as obras divinas. Quando já próximo e vendo a cidade para onde caminhávamos, cantei junto com a querida mãe José novo cântico de louvor ao Pai antes de entrar na cidade. Ao ingressar nesta, supliquei ao Pai fizesse todos os seus habitantes e todas as almas justas que lá se encontravam sentirem novo júbilo de espírito e os pecadores terem vivo desejo da própria conversão. Isto é, cada qual experimentasse em si os efeitos da minha vinda. Meu Pai fê-lo prontamente e todas as almas justas se inflamaram de vivo desejo da vinda do Messias prometido e apresentavam ardentes súplicas ao Pai. Muitos, mesmo pecadores, se utilizavam das luzes e graças divinas e propuseram-se a emenda dos próprios erros. Assim, de fato, fizeram. Dirigem-se ao templo. Havendo agradecido ao amoroso Pai por tudo que operava também por parte de todos aqueles que tiravam proveito da graça divina, dirigimo-nos ao templo, sem tomar antes qualquer alimento. Apesar de termos disso grande necessidade, devido ao cansaço da viagem, suportei o sofrimento e pedi ao Pai desse força e graça à minha querida mãe e a José, de modo de não sentirem necessidade de reconforto. Com as almas refeitas por sua visita, também os corpos fossem restaurados e fortificados para orarem no templo. Meu Pai atendeu-me e agradecemos-lhes junto esta graça. Depois supliquei que fizesse favor semelhante a todos aqueles que, atraídos pelo Divino Espírito, dirigem-se ao templo e, afadigando-se e sofrendo bastante para irem adorá-lo nos lugares santificados por minha presença, quase nada têm com que se refazerem. Dignem-se conceder às almas nova graça e aos corpos nova força e ânimo, a fim de não sentirem tanto o padecimento e a consolação espiritual lhes sirva ainda de restauração corporal. O Pai prometeu-me fazê-lo, como efetivamente o realizou e vai realizando, em favor de tantos de seus servos. Agradeci-lhe ainda por isso, por parte de todos os que haveriam de receber tal graça. No templo, tendo ingressado no templo, prostramo-nos juntos por terra para adorar o Pai, como já costumávamos fazer todas as vezes que lá me levavam minha querida mãe José, seu esposo, embora quando lá estava meu Pai sempre operasse grandes misericórdias para com seu povo. Desta vez, contudo,
foram maiores e em maior abundância, por ser a primeira vez que aí demonstrei minha celestial doutrina e sabedoria divina. Tendo adorado o Pai, disse-lhe: Eis, meu divino Pai, vim ao tempo para cumprir a tua vontade. Peço-te, portanto, que dignes cumprir os desejos do meu coração que tendem somente a tua maior glória e proveito de meus irmãos. Dai-me ânimo, virtude e forças para manifestar as tuas obras divinas, tornar conhecidas de todos as tuas misericórdias e revelar a minha vinda ao mundo. Este meu humilde pedido agradou ao Pai, porque sendo eu a própria sabedoria, humilhei-me diante dele como criatura vil e necessitada de sua divina ajuda. E disse-me com grande amor: Tu és meu filho amado, no qual ponho minhas complacências. Todos os tesouros de minha sabedoria e ciência estão depositados em ti. Por isso, quem te ouvir há de te engrandecer, louvar e exaltar. Todo admirado de tua sabedoria, graça e doutrina celestial. Agradeci ao Pai a resposta amorosa e pedi-lhe por esta complacência que tinha em mim e por meu humilde pedido se dignasse conceder a todos os meus irmãos sentimento humilde e modesto respeito de si mesmos, principalmente aos dotados de sabedoria e doutrina, para conhecerem claramente que tudo lhes é comunicado pelo Pai, e por mais que lhes pareça haverem adquirido a virtude pelas próprias fadigas, sem a ajuda e a graça de meu Pai, nada teriam podido apreender. Por isso, cada um reconheça provir a sua virtude da graça de Deus, e como tal sirva-se dela para a sua honra e glória. Ofereci ainda ao Pai aquela minha adoração, reverência e homenagem em suplência pelas irreverências que todos os meus irmãos cometem no templo. Vi naquele instante todas aquelas ofensas que meu Pai devia receber nos templos sagrados, e como estes deviam ser profanados pela iniquidade das criaturas. Foi tamanho o ressentimento e a dor que senti por esta razão, que dos olhos me correram as lágrimas, as quais ofereci ao Pai em satisfação por todas as ofensas que nos lugares sagrados lhe infligiram, não só os maus cristãos, mas ainda aqueles mesmos dedicados ao seu culto e serviço. Como foi intensa a dor que senti por isto, jamais o entenderá a mente humana. Se não fosse a minha divindade a me sustentar, haveria morrido de pura dor. Ofereci também tal dor ao Pai, para se aplacar em relação a meus irmãos, e pedi-lhe não lhes aplicasse os severos castigos que infelizmente mereciam por tanta temeridade e imprudência, ao ousarem ofender o Criador no próprio lugar onde ele habita, de modo especial a fim de ouvir-lhes as orações e dispensar-lhes as suas graças. O Pai recebeu quanto eu lhe oferecia e mostrou-se aplacado, prometendo-me suspender os castigos que lhes havia merecido. Agradeci-lhes e exaltei a sua infinita bondade e misericórdia e pedi-lhe que jamais se apartasse dos lugares sagrados, por mais que lá fosse muito ofendido, oferecendo-me e apresentando-me qual vítima inocente, continuamente ofertada em satisfação de todas as ofensas que ali e em todos os lugares houvesse recebido. Dizia-lhe com grande sentimento: Eis, Pai amantíssimo, o vosso Filho unigênito, que se oferece a vós em suplência pelas faltas de todo o gênero humano, e em satisfação por todas as suas culpas. Aceitai esta oferta e descarregai sobre mim os rigores de vossa justiça, no intuito de vos aplacardes e ficares satisfeito. Tudo sofrerei de bom grado por vossa glória, por vossa honra e pela remissão dos pecados de todos os meus irmãos. Meu Pai se movia à piedade e, abraçando-me com amor, mostrava-se inteiramente aplacado, dizendo-me: Tempo virá, filho, em que darás plena e superabundante satisfação à minha justiça, apesar de ser superabundante a mínima de tuas obras, e pagar todas as ofensas a mim infligidas pelo gênero humano. Não obstante, serão cumpridos os desejos do teu coração e da minha vontade, com o derramamento de todo o teu sangue pela redenção humana. Alegrava-me muito com isso, e oferecia-me de novo ao Pai, pedindo-lhe fizesse chegar logo a hora almejada, na qual pudesse tornar conhecido ao mundo todo o amor infinito que dedicava meu Pai, ao querer satisfazer plenamente a sua justiça.
também o amor que devoltava ao gênero humano, dando por ele meu sangue, a vida e quanto havia em mim. Tudo serviria para o seu resgate e para merecer-lhe a glória eterna. Jesus entre os doutores. Finalizados os atos de adoração, de ofertas, de petições e obtido do Pai quanto desejava para todos os meus irmãos, saí do templo com minha querida mãe José, e havendo tomado juntos uma refeição para conservar a humanidade e dadas as costumeiras graças, dirigimo-nos para a pátria. No caminho escapei de seus olhos sem que eles o percebessem, e tendo voltado ao templo, adorei o Pai e pedi-lhe graça suficiente para minha querida mãe José suportarem a dor da minha perda. Ofereci-lhe a pena que sofri ao apartar-me deles. Pedi que, assim como chegara a hora de manifestar minha doutrina celeste, se dignasse transmitir luz a cada um dos que me ouviam, para que aprendessem os mistérios que eu lhes devia explicar. O Pai tudo me prometeu, e enquanto eu estava orando, chegaram muitos doutores da lei. Estando ali com os ministros do templo e dos anciãos, e escutando os doutores como se fosse humilde discípulo, pedi a bênção ao Pai, levantei-me e comecei a interrogá-los com muita liberdade. Cada um deles estava a ouvir-me com grande atenção. Minhas palavras eram semelhantes a flechas que feriam seus corações, e alegrados pela graça que em mim havia e pela prudência e sabedoria de minhas respostas, apreciavam muito ouvir-me. Enquanto estavam todos atônitos e muito atentos, comecei a citar as divinas escrituras e com fortes e sólidas razões fazia-lhes conhecer o que já chegara o tempo, no qual o Messias prometido, por eles esperado, havia de vir ao mundo. Iam eles fazendo algumas observações, tanto para serem bem informados, como também para ouvirem-me falar. Seus corações muito se alegravam com minhas palavras. No fim do dia, cada um deles se retirou. Fiquei eu lá a orar e suplicar ao meu Pai por eles, a fim de que dispusesse seus corações a fé em tudo o que lhes havia manifestado. Realmente, meu Pai deu-lhes grande luz para conhecerem a verdade e muitas inspirações para entenderem que eu era o Messias prometido. Mas como seus espíritos eram muito obcecados pela ambição, não se rendiam à verdade, pois não queriam persuadir-me de que o Messias viesse ao mundo com aspecto tão humilde e sem Fausto. Não obstante, cada um deles pôs-se a rever as Escrituras e, encontrando nelas as verdades por mim recordadas, não tinham o que opor à minha doutrina, mas a sua soberba não queria render-se à verdade conhecida, porque consideravam minha pessoa como pessoa vil e de nenhuma importância. Isto teve mais força em seu espírito do que a verdade por eles bem conhecida. Grande pesar me causava esta dureza e suplicava por isso ao Pai, mas como não queriam ceder lugar à luz, foram depois surpreendidos por trevas maiores. Ingratidões. Fiquei, esposa minha, no templo, e nenhum só deles se mostrou pronto a receber-me em sua casa para dar-me abrigo. Quanto me desagradou esta ingratidão e descortesia. Então precisei pousar fora da cidade, no campo, onde passei toda a noite em oração ao Pai. Antes de sair do templo, adorei o Pai e pedi-lhe concedesse a todos os meus irmãos luzes e graça particular, a fim de que, ao ouvirem espiritualmente a minha voz e os meus ensinamentos, por palavras internas, as recebessem e executassem prontamente quanto deles esperava. Não fiquem obcecados nem confusos pelas paixões desordenadas, mas acolham a claridade manifesta com as inspirações ou as luzes, para não acontecer que, rejeitando-as, caiam em trevas mais profundas. O Pai prometeu-me quanto lhe pedia, mas vi naquele instante como muitos abusariam de tantas graças e imitariam os ímpios hebreus, que, desprezando a luz, foram envolvidos e obcecados por trevas mais intensas. Vi ainda que muitos se serviriam das graças e luzes divinas e, abraçando a luz, seriam em seguida mais esclarecidos. Por uns e por outros roguei ao Pai, por uns que usasse de misericórdia para com eles, não os castigasse conforme seus méritos, e não subtraísse inteiramente a graça por eles rejeitada. Tendo obtido do Pai quanto desejava, e havendo-lhe agradecido por parte de todos, saí do templo sozinho, por todos abandonado e descurado. Noite de suspiros e lágrimas. Saí da cidade, como já disse, passei toda a noite em oração ao Pai,
quantos suspiros, quantas lágrimas, quantas súplicas feitas ao Pai naquela noite. Considerava todo o gênero humano a caminho da perdição. E quão poucos eram os que se utilizariam das graças de tão grandes concedidas pelo Pai, ao mandar-me a mim, seu unigênito, a fim de ser por eles recebido e imitado, rogava ao Pai desse. A todos graças e luzes, no intuito de impedir a corrida de tantos em tantos para o precipício. O Pai, para consolar-me, fazia-me ver as grandes misericórdias que eu usaria para com todos, e o cuidado e solicitude que por todos teria. E como, na verdade, só se perderia e condenaria aquele que por própria malícia o houvesse querido. Consolava-me muito verificar as misericórdias e inumeráveis graças que meu Pai comunicaria a cada um. Mas meu coração, em verdade, era transpassado por veemente dor diante da perda irreparável de tantas almas, por cuja aquisição devia derramar todo o meu sangue e terminar a vida numa cruz. Assim meu coração estava sempre dolorido pelas ofensas que meu Pai recebia e pela perda de tantos que por própria vontade se condenariam. Passada a noite, ao raiar do dia, agradeci ao Pai por parte de todos os meus irmãos. Louvei-o como costumava nas horas determinadas, oferecendo-lhe esses louvores por parte de todo o gênero humano. No templo, dirigia-me novamente ao templo em vista de oferecer novas súplicas ao Pai e obter graças para meus irmãos. Tendo feito a primeira visita ao seu templo, oferecia em suplência por todos aqueles fiéis que nisto falham, com o tamanho desprazer de meu Pai. Ao saírem de casa, a primeira visita a fazer seria a igreja, onde meu Pai se acha de modo especial, e principalmente aqueles lugares onde estou sacramentado. Vendo esta ingratidão e negligência de meus irmãos, muitos dos quais ao sair de casa pensam em tudo menos em ir adorar o seu Criador e o seu Senhor sacramentado no templo, senti imenso pesar, procurava satisfazer por eles, oferecendo ao Pai aquelas primeiras visitas matutinas ao seu templo, e especialmente naqueles 3 dias que passei em Jerusalém. Agradavam ao Pai aquelas ofertas e recebia-as com grande amor, assim como era com grande amor que eu lhes oferecia. Pedi-lhe que, em virtude daquelas ofertas a ele tão gratas, se dignasse inspirar ao coração de todos os meus irmãos o sentimento de verdadeira devoção aos templos sagrados e verdadeira solicitude de irem lá frequentemente adorá-lo, principalmente no começo do dia, as suas primeiras visitas fossem ao templo. Esta súplica agradou ao Pai, prometendo dar a todos os fiéis quanto dele que haviam requerido, em vista de sua glória e do proveito deles. Vi efetivamente que muitos aproveitariam a graça e corresponderiam aos bons sentimentos. Ainda verifiquei que muitos abusariam e não omiti novas súplicas ao Pai, a fim de que a uns desse perseverança, e não omiti novas súplicas ao Pai, a fim de que a uns desse perseverança e a outros novas luzes e graças, para se resolverem a corresponder às graças divinas, e não desperdiçassem aquelas misericórdias que no fim lhes faltariam de uma vez, em castigo da dureza e obstinação. Com as crianças, terminadas as minhas preces e ofertas, saí do templo e andando através da cidade, por aqueles lugares mais desabitados, onde era menor o concurso do povo, suplicava ao Pai que santificasse os subúrbios atravessados por meus pés. Acompanhavam-me os pobres e principalmente as crianças de minha idade e de condição humilde, induzidos pelos atrativos e as maneiras suaves de minha pessoa. De bom grado procuravam a minha companhia, e eu ensinava-lhes o modo de amar e a servir o meu Pai, a conformidade de sua vontade e a confiança em sua infinita misericórdia. Animava os pobres e exortava-os a contentarem-se com o estado com o qual meu Pai os havia colocado. Exortava os enfermos à paciência e conferia-lhes grande alívio e remédio aos seus males. De fato, procurava de todos os modos ensinar e consolar cada um dos necessitados. Tão grande gosto experimentavam ao ouvir-me que dispensavam qualquer outra refeição no dia em que me havia ouvido falar. As suas almas ficavam muito consoladas. Estes pobres e simples eram os que me faziam companhia, e com eles gostava de tratar. Muitos resolveram viver de modo perfeito, aprendendo os meus ensinamentos e pondo em prática quanto eu lhes havia ensinado.
Naquela cidade sou desprezado. Esposa minha, habitado pelo povo essa cidade eleita, ao qual fora enviado por meu pai, que lhe mantinha a promessa do Messias, via-me desprezado por todos, sem ser considerado por ninguém, como se fosse a mais vil da plebe, e somente se habituavam comigo os pobres e as crianças. Sentia grande pena com a ingratidão e a cegueira daquele povo, mas apreciava muito minha humildade e abaixamento, pois todo o meu desejo consistia em ser considerado e tido por pessoa desprezível e de nenhum valor, porque viera ao mundo para confundir o fausto, a vaidade e a soberba humana. Oferecia ao Pai aquele abaixamento e abjeção, motivo porque ninguém me considerava e estimava. Eu oferecia em desconto da vaidade e soberba daqueles que, sendo ricos de bens e fortuna e estimados no mundo, desdenham tratar não só com os pobres, mas também com as pessoas que lhes são inferiores. Para confundir essa soberba humana, na maioria dos casos gostava de tratar sempre com pessoas humildes e abjetas, e com os simples. Suplicava ao Pai desse a todos os grandes do mundo um sentimento humilde acerca de si mesmos, a fim de que, cientes do seu nada, se humilhem diante do Criador, reconheçam que todo bem é proveniente dele, e não desprezem os simples, os pobres e os humildes. O Pai me prometia quanto lhe pedia. Em verdade, não deixa de dar a todos sentimento semelhante, mas muitos, cegos pelo fausto, a soberba, as paixões dominantes, não dão importância às luzes e sentimentos que lhes comunica meu Pai, e ficam por aquelas sufocados, justamente como o grão em meio aos espinhos. Sentia com isto grande pesar. Consolava-me, contudo, por ver que alguns aproveitariam das luzes divinas e dos bons sentimentos, imitar-me-iam e secundariam aos desejos de meu coração, os quais consistiam em vê-los em tudo perfeitos e desprezados da vaidade mundana, e também de si mesmos. Agradecia por isto ao Pai e pedia-lhe dar-lhes de acréscimo sempre novas graças. Alegrava-me muito ao ver que as minhas súplicas e as graças que pedia ao Pai dos meus irmãos produziam efeito, a saber que o Pai me concedia quanto desejava e meus irmãos aproveitavam aquelas graças que eu lhes obtinha. Mas quando via que depois de alcançadas as graças abusariam destas e as desprezariam, quanta pena sentia, tanto por ver a falta de correspondência às graças de meu Pai e frustrados os desejos de meu coração, como ainda por ficarem eles privados dos bens que eu, com tanto amor, lhes ia merecendo. Oferecia ao Pai consolação e pena, e pedia-lhe que, em virtude destas, não desistisse de conceder-me quanto eu lhe pedia, embora bem sabia que a muitos as graças seriam concedidas em vão. Não obstante, desejava que o mundo todo uma vez chegasse a conhecer, como de fato acontecerá, quanto fiz por ele junto do Pai, e quantas graças lhe mereci. Mas não há criatura alguma que, quando estiver diante do meu Pai, não reconhecerá ter sido acumulado de muitas e muitas graças por mim merecidas, enquanto vivi na terra entre os homens. Com os doutores. A hora determinada para voltar ao templo, a fim de explicar as divinas escrituras aos doutores, para lá me dirigi em companhia de alguns pobres e meninos que me seguiam. Lá voltando a rezar ao meu Pai, pedi-lhe assistência e que iluminasse os doutores para se persuadirem da verdade por mim apontada. Havendo chegado muitos doutores e escribas, com os ministros do templo, olhavam-me com olhos carnais, considerando-me pessoa vil e abjeta. Contudo, aceitaram conversar comigo, vendo a majestade de meu semblante e a graça de meu aspecto, tendo ouvido também no dia precedente a minha celestial doutrina. Depois de tê-los escutado, comecei novamente a interrogá-los e a falar-lhes com muita sabedoria e graça, e eles me iam interrogando e propondo-me as suas dificuldades. Explanava-as todas, fazendo-lhes saber abertamente de que o Messias prometido já viera ao mundo. Não podiam se persuadir da verdade, no entanto, não tinham o que aduzir ao contrário. Reconheciam em mim a sabedoria divina e entendiam que humanamente não teria podido possuir tanta ciência e graça. Daí podiam bem deduzir ser eu o Messias prometido. De fato, meu Pai transmitia-lhes luz suficiente para me conhecerem e eu, com o meu trato bem, o demonstrava.
mas rejeitavam as luzes divinas ao refletirem em minha abjeção e humildade, porque me olhavam, conforme disse, com olhos carnais, e a soberba, a ambição e a dureza reinavam neles. E por isto ficavam obcecados e diziam entre si: não é este o filho de José e Maria, pessoas humildes e do povo? Com isto tinham desprezo por minha pessoa, que pesar trazia a meu coração essa soberba cegueira e dureza, pois no meio de tantas luzes ficavam ainda mais recobertos as trevas, por própria culpa. Muitos do povo que me ouviam ficavam maravilhados e compungidos e muito afeiçoados a mim, bendizendo a mãe que me dera a luz e chamando felizes aos meus pais. As almas de alguns eram muito consoladas e criam em tudo o que eu lhes manifestara. Eram uns poucos que estavam em graça. Terminados os meus discursos, ficou combinado que voltássemos ao terceiro dia para tratar novamente das matérias que já havia ventilado. Via muito bem que os doutores e escribas da lei tinham fins diversos e queriam ouvir-me argumentar longamente e interrogar mais vezes, a fim de averiguarem se minha doutrina era verdadeiramente bem fundada. Ao reconhecerem pelo meu segundo discurso que possuía sabedoria divina e uma doutrina à qual não tinham o que opor, começou a inveja a penetrar em seus corações. Todavia, não podiam negar a si mesmos o gosto que sentiam de ouvir-me argumentar, sendo o meu trato tão amável e cheio de graça que ficava arrebatado quem me ouvisse. Era impossível bem esconder a divindade que possuía, sem revelar de algum modo seus efeitos admiráveis a todos e especialmente às almas justas. Agradecia ao Pai por todos os louvores que me eram tributados, referia-os a Ele, enquanto origem primeira de todas as minhas obras. Agradecia-lhe ainda por parte de todos os que me ouviam e pelos bons efeitos que neles causavam as minhas palavras. Rogava-lhe se comparecesse da dureza e obstinação hebraica e comunicasse aos hebreus novas luzes e maior graça. Supliquei-lhe ainda por todos os meus irmãos obstinados que não se rendem à verdade e, ao ser-lhes manifestada a sua palavra pelos pregadores evangélicos, não se persuadem da verdade que estes lhes patenteiam, mas permanecem em dureza e na cegueira. Pedia, com ardentes suspiros, compadecido de sua miséria. O Pai mostrava-me as misericórdias que empregaria relativamente a cada um. Não obstante a perversidade de alguns, distribuir-lhes-ia luzes e graça para aproveitarem e prevalecerem-se de suas misericórdias. Dava as graças ao Pai por tudo, exaltavam e louvavam por tanta bondade. Junto com os pobres pede esmola. Tendo-me detido no templo a orar e suplicar ao Pai pela salvação do gênero humano, saí já em hora tardia, acompanhado de alguns pobres e necessitados de alguma refeição, para sustentar a minha humanidade. Por ser o segundo dia que eu não comia, fui pedir esmola para poder alimentar-me. Pensava como, após ter argumentado tanto, não houvera quem me oferecesse um gole de água para restaurar-me. Era tão pobre que não trazia comigo coisa alguma e bem podia dizer, como dizia, infeliz e indigente eu sou, uma vez que me achava então privado até de minha cara mãe. Tendo recebido pequena esmola de pão, alimentei-me junto com os pobres, que denominava meus irmãos. Havendo rendido as devidas graças ao Pai, conforme costumava, despedi-me de todos e retirei-me ao pórtico do templo, onde orei novamente. Depois dei algum repouso à minha humanidade, sentando-me no chão. Regozijava-me de estar em tamanha pobreza e pensava que então era um pequeno ensaio do mundo, do muito que haveria de sofrer nos 3 anos de minha pregação. Oferecia aqueles padecimentos e aquela pobreza ao Pai, em desconto das demasiadas comodidades e facilidades dos meus irmãos, que jamais se contentam com o que lhes dá meu Pai, e sempre vão à busca de mais haveres e comodidades maiores. Pedi, desse a todos verdadeiramente, contentarem-se com o necessário e não procurarem o supérfluo, no qual a maioria das criaturas se perde. Obtive-o do Pai, embora
soubesse que para muitos este pedido seria vão, pois queria seguir o que o próprio amor próprio lhes dita. Oh, como meu coração sofria diante da pequena importância e pouca estima de meus irmãos pelas graças distribuídas por meu Pai. Oferecia esta pena ao Pai em agradecimento e gratidão por tudo que lhes distribuía por bondade, sem que houvessem merecido. Antes, desmereciam pela falta de correspondência a tantas graças. Procurava suprir as omissões de todos. Pena de Jesus e de Maria. Depois de breve repouso, orei de novo ao Pai e pedi-lhe que naquela última discussão que devia ter no mesmo dia com os doutores, desse-lhes novas luzes para conhecer as misericórdias empregadas para com eles, ao ser-lhes mandado o Messias prometido, os que me ouvissem tirassem proveito da minha celestial doutrina. Supliquei depois que minha querida mãe, naquele dia, me reencontrasse como já fora determinado. Ofereci-lhe a aflição de meu coração, que na verdade muito me atormentava em todo o tempo em que dela estive privado, ao vê-la em tanto afã por minha causa. Enlanguecia de verdadeiro filho, devido à união existente entre nossos corações. Sofria a mesma pena. Eu a sofria de bom grado, porque tal era a vontade do Pai. Para obedecer-lhe, havia-me apartado dela. Ofereci, como disse, esta pena de minha querida mãe, se dignasse dar a todos os meus irmãos uma graça especial, a saber, quando tivessem de sofrer a perda das coisas mais caras, conforme disposição de meu Pai, eles a sofressem com paciência e se conformassem tudo com seu divino querer. Como não deixara de fazer tudo aquilo que ele queria de mim, embora com grande aflição por causa da dor da querida mãe, assim concedesse a meus irmãos a graça para realizarem todas as obras a serviço do meu Pai, por mais que seus corações estejam oprimidos pela perda de coisas tão queridas. Ademais, pedi-lhe que, se as almas perderem a graça, imprima-lhes estímulos tão fortes no coração que não tenham tranquilidade nem repouso, até que a recuperem, e se perdem pela culpa, readquirem-na por meio da dor e da penitência. Roguei-lhe com maior instância que apenas a alma contrita e dolente ou buscasse, fosse-lhe ao encontro, não negando a graça a quem pedir de coração sincero. Ele se mostrasse Pai amoroso e Deus misericordioso para com os desejosos de serem verdadeiros filhos e servos fiéis. Pedi-lhe ainda que, se subtrair à sua presença, as suas luzes e as suas consolações às almas inocentes para provar sua fidelidade, conceda-lhes a graça para sofrerem a dor causada às suas almas por esta subtração e não tarde muito a consolá-las novamente com a sua presença, suas luzes, suas graças, em maior abundância do que antes. E faça com que experimentem a sua fidelidade e as promessas de que há de encontrá-lo quem o procurar de coração sincero. Todas essas graças pedi ao Pai, a ele tudo me prometeu fazer, como o havia realizando para com todos, segundo a necessidade que eles tivessem. Quem não experimenta em si essas graças não deve queixar-se senão de si mesmo, porque meu Pai mantém sua promessa com toda a fidelidade, mas muitos se deixam cegar pelo amor próprio e as paixões dominantes, e por isso não se produzem os efeitos que a graça de meu Pai opera nas almas bem dispostas e de boa vontade. Agradeci ao Pai todas essas graças que por minha causa distribuiria aos meus irmãos, e agradeci-lhe por parte de todos, principalmente por aqueles que delas tirariam proveito. No templo. Havendo-me entretido no restante da noite, nestas preces e ofertas e em afetuosos colóquios com meu Pai, ao aproximar-se o dia, empreguei o tempo em louvores, como costumava, fazendo os habituais oferecimentos. Tendo depois entrado no templo e adorado a meu Pai, orei e pedi-lhe que, assim como chegar o terceiro dia de minha permanência em Jerusalém e da terceira discussão com os doutores e ministros do templo, símbolo dos 3 anos de minha pregação, subconsequentes ao ano 30º da minha idade, já completo, supliquei-lhe que naquele terceiro dia destacasse mais as suas misericórdias relativas àquele povo, iluminando-o e fazendo com que aprendesse
a minha celestial doutrina. O Pai prometeu-me fazê-lo, havendo-me entretido com ele, fruindo das perfeições divinas. Saí do templo e, acompanhado dos pobres, como de costume, ia-lhes ensinando as verdades eternas. Amor e união ao Pai. Não parece grande coisa, esposa minha, ouvires que eu tratava no íntimo continuamente com o Pai, sem deixar de tratar com ele em momento sequer. Estou-lhe perfeitamente unido, porque sou, enquanto verbo, uma mesma coisa com ele. Daí não podia nem por um só momento esquecer-me dele, nem estar separado dele. Sendo uma só coisa com ele, conhecendo as suas infinitas perfeições e mérito infinito, amava-o infinitamente. Experimentava sumo gáudio em amá-lo e ser com ele uma só coisa. Ardia, pois, o meu coração de excessivo amor a ele, ao refletir na sorte incomparável que a minha humanidade tocara de ser, assumida pelo Verbo Eterno, unido tão perfeitamente à minha alma, reconhecendo-me, portanto, como verdadeiro filho de um Deus tão grande, vendo as graças infinitas que este grande Pai, Deus havia concedido e comunicado à minha humanidade, achando-me sumamente obrigado por isso e conhecendo seu mérito infinito, ardia, como disse, de amor imenso para com ele. Estando unido ao Verbo, a minha humanidade, enquanto Deus também eu, infinitamente o amava, amo e amarei por uma eternidade. Não passava um só instante sem fluir da companhia do Pai e tratar com ele, o que muito me deleitava. Se os que se amam querem estar sempre juntos, deleitavam-se muito por tal convivência. É possível considerar que deleite e aprazimento experimentava em tratar com meu Pai, que eu amava infinitamente e infinitamente me amava. Com os doutores, havendo-me entretido um tanto com os pobres, a ensinar-lhes o caminho da salvação eterna, voltei ao templo e lá passei a orar ao Pai, à espera de que se reunissem os doutores anciãos e todos os ministros do templo. Estes vieram a tempo e coloquei-me no meio deles. Comecei novamente a disputar e explicar-lhes as Escrituras com maior eloquência, graça e sabedoria. Antes, porém, de começar a argumentar, orei ao Pai que fizesse ir lá a querida mãe, a qual andava, me procurando pela cidade com seu esposo José. Falando-lhe ao coração, convidava ela a ir ao templo, para ouvir-me disputar com os doutores. Ela, ouvindo a voz interna e reconhecendo a minha voz, que frequentemente lhe falava, veio com toda solicitude. Lá chegou justamente quando eu estava a discorrer. Logo que comecei a explicar as divinas escrituras aos ouvintes, todos ficaram atônitos. Arrebatavam-se-lhes os corações, que muito se deleitavam a ouvir-me, e em si mesmos iam se maravilhando da insólita consolação e gosto que experimentavam. Todos tiveram a inspiração divina de crer que eu era realmente o Messias prometido. Tiveram-na tão veemente que lhes era preciso grande violência para rejeitá-la, porque a inspiração seguia-se também meu discurso a manifestar a cada um que já viera o Messias prometido. Em seguida, mais claramente, comunicava-lhes que, na verdade, eu o era, quando, ao ser avisado por um ministro do templo que haviam chegado fora do templo minha mãe e José à minha procura, respondi-lhe em alta voz, de modo que todos me ouvissem. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe, conforme Mateus 12, 48, 50. Fazia-os conhecer claramente ser eu o Filho de Deus, igualmente pela resposta à minha querida mãe, quando se queixou por tê-la deixado. Respondi-lhe em alta voz, por que me procuráveis? Não sabíeis que devo ocupar-me das coisas de meu Pai? Conforme Lucas 2, 49. No entanto, com todas as inspirações divinas e tudo o que experimentavam em si mesmos, ao ouvir-me discorrer, jamais quiseram os seus corações endurecidos render-se. Nem sua mente persuadir-se a crer ser eu o Messias prometido. Tanto pôde neles a soberba, a dureza e a ambição que se mostravam obstinados cada vez mais. Continuei a discorrer com a habitual graça e sabedoria divina, estando presente também minha querida mãe e José, os quais se encheram de alegria ao ouvir-me e ao ver a atenção e o gosto com que me escutava cada um. Terminado o meu discurso, recebi de todos grande aplauso, e principalmente dos doutores, que não podiam negar haver em mim uma sabedoria soberana, mas nenhum quis reconhecer-me como verdadeiro Messias.
Alegrava-me muito explicar-lhes as escrituras divinas e manifestar a todas as grandezas e obras admiráveis de meu Pai. Era, no entanto, muito amargurada a minha consolação ao ver a dureza daqueles corações e a obstinação em não se renderem às luzes e inspirações de meu Pai e às verdades por mim reveladas. Ofereci esta amargura ao Pai e pedi-lhe se compadecesse e suportasse a dureza daqueles corações. Não interrompessem a misericórdia para com eles, não retirasse suas graças e luzes. Agradeci-lhe depois por tudo o que obrara nas almas dos ouvintes e pelas suas grandezas e misericórdias a eles manifestadas por meu intermédio. Louvei-o, exaltei-o e agradeci-lhe por parte de cada um, uma vez que não havia quem referisse a ele toda a glória e honra por aquilo que ouvira de mim. Tributavam efetivamente louvores a minha mãe e a José pelas grandezas que em mim descobriam, mas não as davam ao Pai, a quem tudo se devia. Supria esta omissão por parte de todos e supliquei ao Pai desse a todos os meus irmãos verdadeiro sentimento e luz especial, de tal modo que ao ouvirem e verem em alguma criatura algo de admirável e digno de louvor, logo louvem o Criador, pois o Criador é quem torna a criatura partícipe de todo o bem. Esta é mero instrumento através do qual meu Pai quer dar mostras de seu poder e destacar as suas misericórdias e obras admiráveis. Gáudio em rever a mãe. Alegrei-me, pois, muito ao rever minha querida mãe e perceber a alegria de sua alma por ter me recuperado. Volvia para ela os olhares enquanto falava aos doutores e feria-lhe o coração com dardos de amor. Oferecia ao Pai este prazer e o de minha querida mãe e pedi-lhe se dignasse fazer com que experimentasse parte daquele júbilo cada alma que depois de tê-lo procurado por fim a encontra. É bem razoável que a alma aflita e cansada à procura de seu Deus por fim o encontre e experimente a doçura de seu amor e frua de sua amável companhia. O Pai tudo me prometeu, ofereci-lhe em seguida todos os padecimentos que suportara naqueles 3 dias, todas as minhas fadigas ao disputar com os doutores, porque sendo muito gentil e ainda de tenra idade, embora a divindade me sustentasse, sentia muito na minha humanidade aqueles sofrimentos. Eram tanto mais sensíveis quanto era muito delicado e gentil. Pedi ao Pai que por estes sofrimentos pelos quais passei se dignasse transmitir força, ânimo e virtude a todos aqueles que têm de afadigar-se e sofrer muito por sua glória e pela salvação das almas. Cada vez mais animados por seu auxílio e por sua graça, cansem-se de bom grado e não julguem pesada demais qualquer tribulação ou fadiga pela glória de Deus e para a realização de sua vontade e dilatação da santa fé. Queixa e resposta. Terminada a minha disputa e despedindo-me aos ouvintes, adorei o Pai e agradeci-lhe quanto havia operado em mim. Depois fui procurar a querida mãe, que estava com grande desejo de falar-me e declarar-me sua aflição e a de José. Apenas me viu, disse-me: Filho, que fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura cheios de aflição. Foi justa a queixa da mãe querida e justa igualmente a resposta que lhe dei. Por que me procuráveis? Não sabias que devo ocupar-me das coisas de meu pai? A querida mãe recebeu a resposta com muita resignação, sem retrucar aquilo que por luz divina sabia ser justo. Pedi então ao meu Pai desse a todos os meus irmãos verdadeira liberdade de espírito, pela qual, ao conhecerem que devem fazer pela sua glória, façam-no livremente, sem consideração à carne e ao sangue, e com liberdade digam de fato a quem se lamenta, que deve executar o que seu Deus quer, preferindo sempre a glória e a honra de Deus à satisfação de seus parentes, sem olhar os desgostos que estes queiram se entregar, para que seja glorificado o Pai e se cumpra a sua vontade. Para Nazaré. Depois de me entreter por breve tempo com a querida mãe José e consolar muito as suas almas com a minha presença, havendo juntos adorado de novo o Pai e pedido a bênção, partimos de volta a Nazaré. Não tomamos refeição alguma, mas assim em jejum dirigimos-nos à pátria, bastando a querida mãe e igualmente a José o consolo de ter me encontrado. Havendo saído de Jerusalém, voltei-me para abençoar aquele povo e pedi ao Pai fizesse que nas almas de todos aqueles que lá me haviam ouvido discorrer ficassem impressas as minhas palavras e que doravante se confirmassem cada vez mais as verdades por mim demonstradas
e na fé de já ter vindo ao mundo o Messias prometido. O Pai prometeu-me continuar com suas divinas inspirações e luzes, a fim de disporem e prepararem para a minha recepção. Quando, com minha pregação, me demoraria entre eles, mas via a instabilidade daquele povo e sentia com isso grande pesar, ia me consolando, contudo, ver que as outras nações corresponderiam bem melhor às graças de meu Pai, e alguns estrangeiros mostrar-se-iam mais fiéis do que aqueles do lugar, apesar de serem do povo eleito. Em viagem. Prosseguindo nossa viagem com muita alegria, da dileta mãe José, começamos a cantar um cântico novo de louvor e ações de graças, por ter a dileta mãe me reencontrado, depois de muita aflição e diligência em procurar-me. Cantava a dileta mãe tão docemente que os anjos estavam atônitos ao ouvi-la. Ao Pai muito aprazia isto, e eu cada vez ficava mais ferido por seu amor e sua graça. Cantava também eu, fazendo eco aos seus louvores. Ela alegrava-se muito mais ao ouvir-me e, arrebatada de amor, suavemente enlanguecia. Meu pai tinha muito gosto neste canto e eu lhe oferecia por parte de todos os meus irmãos, especialmente por aqueles que, depois de terem obtido de meu pai quanto desejam, mostram-se descorteses. Nem sequer lhes agradecem, não lhes tributam louvores. Vendo esta falta de reconhecimento de muitos, procurei suprir sua falta com as habituais ofertas ao pai, que ficava aplacado. Na viagem andava entre a querida mãe José, olhavam-me eles com grande zelo, muito receosos de perder-me novamente. Embora já houvesse-me, contudo vigiava-me muito. Oferecia aquela solicitude e vigilância ao pai, e unida a mim, também ela ofereceu-as. Pedi-lhe desse a todos aqueles que recuperaram a graça perdida grande zelo em guardá-la, solicitude de não perder novamente, e contínua vigilância sobre suas almas, para conservarem aquilo que com esforço reencontraram. Em nossa viagem encontramos alguns que, tendo estado no templo, estiveram me ouvindo discorrer. Estes, arrastados por meus admiráveis atrativos, encantavam-me em olhar-me novamente. Vendo em mim tanta graça e majestade, prorrompiam em palavras de louvor a mim, a minha mãe e a José, acreditando que fosse meu pai, porque não eram capazes de entender o mistério admirável da minha encarnação. Chamavam-nos de bem-aventurados e felizes por terem tal filho. Alegravam-se com estes com os louvores que recebiam, mas referiam-nos todos ao Pai. Alegravam-se muito com isto, porque, desejando que eu por todos fosse conhecido, regozijavam-se com os louvores que me eram dados. Por este motivo era justa a sua alegria. As bênçãos de Jesus. Tendo chegado à pátria, antes de lá entrar, voltei-me novamente para abençoar os campos visíveis ali. Orando ao Pai, fizesse com a minha bênção se estendesse por todo o universo e todos colhessem o fruto de minha bênção, não só as terras dando fruto em abundância, mas também os homens experimentando na alma novo sentimento, a saber, os justos uma consolação de espírito e estímulo para amarem e servirem ao meu Pai com maior perfeição, e os pecadores verdadeira compulsão e estímulo para se converterem e emendarem-se. O Pai o fez, e eu, por parte de todos, rendi-lhe as devidas graças. Logo que comecei a explicar as divinas escrituras aos ouvintes, todos ficaram atônitos. Arrebatavam-se-lhes os corações, que muito se deleitavam a ouvir-me, e em si mesmos iam se maravilhando da insólita consolação e gosto que experimentavam. Todos tiveram a inspiração divina de crer que eu era realmente o Messias prometido. Tiveram-na tão veemente que lhes era preciso grande violência para rejeitá-la, porque a inspiração seguia-se também meu discurso a manifestar a cada um que já viera o Messias prometido. Em seguida, mais claramente, comunicava-lhes que, na verdade, eu o era, quando, ao ser avisado por um ministro do templo que haviam chegado fora do templo minha mãe e José à minha procura, respondi-lhe em alta voz, de modo que todos me ouvissem: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe, conforme Mateus 12, 48, 50. Fazia-os conhecer claramente ser eu o Filho de Deus, igualmente pela resposta à minha querida mãe, quando se queixou por tê-la deixado. Respondi-lhe em alta voz: por que me procuráveis? Não sabíeis que devo ocupar-me das coisas de meu Pai? Conforme Lucas 2, 49.
No entanto, com todas as inspirações divinas e tudo o que experimentavam em si mesmos, ao ouvir-me discorrer, jamais quiseram os seus corações endurecidos render-se. Nem sua mente persuadir-se a crer ser eu o Messias prometido. Tanto pôde neles a soberba, a dureza e a ambição que se mostravam obstinados cada vez mais. Continuei a discorrer com a habitual graça e sabedoria divina, estando presente também minha querida mãe José, os quais se encheram de alegria ao ouvir-me e ao ver a atenção e o gosto com que me escutava cada um. Terminado meu discurso, recebi de todos grande aplauso, e principalmente dos doutores, que não podiam negar haver em mim uma sabedoria soberana, mas nenhum quis reconhecer-me como verdadeiro Messias. Alegrava-me muito explicar-lhes as Escrituras divinas e manifestar a todas as grandezas e obras admiráveis de meu Pai. Era, no entanto, muito amargurada a minha consolação ao ver a dureza daqueles corações e a obstinação em não se renderem às luzes e inspirações de meu Pai e às verdades por mim reveladas. Ofereci esta amargura ao Pai e pedi-lhe se compadecesse e suportasse a dureza daqueles corações. Não interrompessem a misericórdia para com eles, não retirasse suas graças e luzes. Agradeci-lhe depois por tudo o que obrara nas almas dos ouvintes e pelas suas grandezas e misericórdias a eles manifestadas por meu intermédio. Louvei-o, exaltei-o e agradeci-lhe por parte de cada um, uma vez que não havia quem referisse a ele toda a glória e honra por aquilo que ouvira de mim. Tributavam efetivamente louvores a minha mãe e a José pelas grandezas que em mim descobriam, mas não as davam ao Pai, a quem tudo se devia. Supria esta omissão por parte de todos e supliquei ao Pai desse a todos os meus irmãos verdadeiro sentimento e luz especial, de tal modo que ao ouvirem e verem em alguma criatura algo de admirável e digno de louvor, logo louvem o Criador, pois o Criador é quem torna a criatura partícipe de todo o bem. Esta é mero instrumento através do qual meu Pai quer dar mostras de seu poder e destacar as suas misericórdias e obras admiráveis. Gáudio em rever a mãe. Alegrei-me, pois, muito ao rever minha querida mãe e perceber a alegria de sua alma por ter me recuperado. Volvia para ela os olhares enquanto falava aos doutores e feria-lhe o coração com um dardo de amor. Ofereci ao Pai este prazer e o de minha querida mãe e pedi-lhe se dignasse fazer com que experimentasse parte daquele júbilo. Cada alma que depois de tê-lo procurado por fim a encontra. É bem razoável que a alma aflita e cansada à procura de seu Deus por fim o encontre e experimente a doçura de seu amor e frua de sua amável companhia. O Pai tudo me prometeu, ofereci-lhe em seguida todos os padecimentos que suportara naqueles 3 dias, todas as minhas fadigas ao disputar com os doutores, porque sendo muito gentil e ainda de tenra idade, embora a divindade me sustentasse, sentia muito da minha humanidade aqueles sofrimentos. Eram tanto mais sensíveis quanto era muito delicado e gentil. Pedi ao Pai que por estes sofrimentos pelos quais passei se dignasse transmitir força, ânimo e virtude a todos aqueles que têm de afadigar-se e sofrer muito por sua glória e para a salvação das almas. Cada vez mais animados por seu auxílio e por sua graça, cansem-se de bom grado e não julguem pesada demais qualquer tribulação ou fadiga pela glória de Deus e para a realização de sua vontade e dilatação da santa fé. Queixa e resposta. Terminada a minha disputa e despedindo-me aos ouvintes, adorei o Pai e agradeci-lhe quanto havia operado em mim. Depois fui procurar a querida mãe, que estava com grande desejo de falar-me e declarar-me sua aflição e a de José. Apenas me viu, disse-me: Filho, que fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura cheios de aflição. Foi justa a queixa da mãe querida e justa igualmente a resposta que lhe dei. Por que me procuráveis? Não sabias que devo ocupar-me das coisas de meu pai? A querida mãe recebeu a resposta com muita resignação, sem retrucar aquilo que por luz divina sabia ser justo. Pedi então ao meu pai desse a todos os meus irmãos verdadeira liberdade de espírito, pela qual, ao conhecerem que devem fazer pela sua glória, façam-no livremente, sem consideração à carne e ao sangue, e com liberdade digam, de fato, a quem se lamenta, que deve executar o que seu Deus quer.
preferindo sempre a glória e a honra de Deus à satisfação de seus parentes, sem olhar os desgostos que estes queiram se entregar, para que seja glorificado o Pai e se cumpra a sua vontade. Para Nazaré. Depois de me entreter por breve tempo com a querida mãe José e consolar muito as suas almas com a minha presença, havendo juntos adorado de novo o Pai e pedido a bênção, partimos de volta a Nazaré. Não tomamos refeição alguma, mas assim em jejum dirigimos-nos à pátria, bastando a querida mãe e igualmente a José o consolo de ter me encontrado. Havendo saído de Jerusalém, voltei-me para abençoar aquele povo e pedi ao Pai fizesse que nas almas de todos aqueles que lá me haviam ouvido discorrer ficassem impressas as minhas palavras e que doravante se confirmassem cada vez mais as verdades por mim demonstradas e na fé de já ter vindo ao mundo o Messias prometido. O Pai prometeu-me continuar com suas divinas inspirações e luzes, a fim de disporem e prepararem para a minha recepção. Quando, com minha pregação, me demoraria entre eles, mas via a instabilidade daquele povo e sentia com isso grande pesar, ia me consolando, contudo, ver que as outras nações corresponderiam bem melhor às graças de meu Pai, e alguns estrangeiros mostrar-se-iam mais fiéis do que aqueles do lugar, apesar de serem do povo eleito. Em viagem. Prosseguindo nossa viagem com muita alegria, da dileta mãe José, começamos a cantar um cântico novo de louvor e ações de graças, por ter a dileta mãe me reencontrado, depois de muita aflição e diligência em procurar-me. Cantava a dileta mãe tão docemente que os anjos estavam atônitos ao ouvi-la. Ao Pai muito aprazia isto, e eu cada vez ficava mais ferido por seu amor e sua graça. Cantava também eu, fazendo eco aos seus louvores. Ela alegrava-se muito mais ao ouvir-me e, arrebatada de amor, suavemente enlanguecia. Meu pai tinha muito gosto neste canto e eu lhe oferecia por parte de todos os meus irmãos, especialmente por aqueles que, depois de terem obtido de meu pai quanto desejam, mostram-se descorteses. Nem sequer lhes agradecem, não lhes tributam louvores. Vendo esta falta de reconhecimento de muitos, procurei suprir sua falta com as habituais ofertas ao pai, que ficava aplacado. Na viagem andava entre a querida mãe José, olhavam-me eles com grande zelo, muito receosos de perder-me novamente. Embora já houvesse-me, contudo vigiava-me muito. Oferecia aquela solicitude e vigilância ao Pai, e unida a mim, também ela ofereceu-as. Pedi-lhe desse a todos aqueles que recuperaram a graça perdida, grande zelo em guardá-la, solicitude de não perder novamente, e contínua vigilância sobre suas almas, para conservarem aquilo que com esforço reencontraram. Em nossa viagem encontramos alguns que, tendo estado no templo, estiveram me ouvindo discorrer. Estes, arrastados por meus admiráveis atrativos, encantavam-me em olhar-me novamente. Vendo em mim tanta graça e majestade, prorrompiam em palavras de louvor a mim, a minha mãe e a José, acreditando que fosse meu pai, porque não eram capazes de entender o mistério admirável da minha encarnação. Chamavam-nos de bem-aventurados e felizes por terem tal filho. Alegravam-se com estes com os louvores que recebiam, mas referiam-nos todos ao Pai. Alegravam-se muito com isto, porque, desejando que eu por todos fosse conhecido, regozijavam-se com os louvores que me eram dados. Por este motivo era justa a sua alegria. As bênçãos de Jesus. Tendo chegado à pátria, antes de lá entrar, voltei-me novamente para abençoar os campos visíveis ali, orando ao Pai fizesse com a minha bênção se estendesse por todo o universo e todos colhessem o fruto de minha bênção, não só as terras dando fruto em abundância, mas também os homens experimentando na alma novo sentimento, a saber, os justos uma consolação de espírito e estímulo para amarem e servirem ao meu Pai, com maior perfeição, e os pecadores verdadeira compulsão e estímulo para se converterem e emendarem-se. O Pai o fez, e eu, por parte de todos, rendirem as devidas graças.